Você pode trabalhar a vida inteira e nunca ser rico. Pode ganhar bem, pode subir de cargo. Pode se esforçar mais que todos e, mesmo assim, continuar dependente. Porque renda paga contas, mas não constrói liberdade. Existe uma diferença silenciosa que quase ninguém explica. E hoje você vai entender de uma vez por todas. Se prepara, porque essa conversa pode mudar o seu futuro financeiro. Vamos começar pelo básico. Renda é esforço. O que isso significa? Significa que a sua renda vem do seu tempo. Você trabalha, você recebe. Se você parar de trabalhar, o dinheiro para de entrar. É uma troca direta, seu tempo e sua energia por um valor financeiro. Não há nada de errado nisso. É assim que a maioria de nós começa, é assim que a sociedade funciona. O problema é que esse modelo é limitado. Pensa comigo, o dia só tem 24 horas. Seu corpo tem um limite. Sua energia tem um limite. Você pode até fazer horas extras, pegar um segundo trabalho, mas existe um teto que você não consegue ultrapassar. A renda cresce com o esforço, mas o esforço não escala para sempre. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas trava. Elas focam em como podem se esforçar mais para ganhar um pouco mais, sem perceber que estão correndo numa esteira que nunca para. A armadilha não está em trabalhar, mas em acreditar que apenas trabalhar mais vai resolver a questão da liberdade financeira. A verdade é que não vai. Esse modelo te mantém ocupado, mas não necessariamente te deixa mais rico ou mais livre. É uma corrida constante para pagar as contas do mês seguinte e o ciclo se repete. E isso me leva a um ponto fundamental que pouca gente discute. O problema, na maioria das vezes, não é ganhar pouco. Parece contraintuitivo, né? Muita gente pensa, se eu ganhasse o dobro, meus problemas estariam resolvidos. Às vezes, um aumento de salário ajuda, claro. Mas na maioria das vezes, não resolve a questão de fundo. Sabe por quê? Porque quando a renda sobe, o padrão de vida tende a subir junto. É quase automático, você ganha mais, então troca de carro. Compra um apartamento maior, viaja para lugares mais caros. Começa a frequentar restaurantes melhores. O conforto aumenta, mas as despesas e os compromissos também aumentam. E no fim do dia, a dependência continua a mesma. O valor na sua conta bancária mudou, mas a estrutura da sua vida financeira não. Você continua dependendo do próximo salário para manter tudo funcionando. A única diferença é que a queda se algo der errado se torna ainda maior. Você fica preso em um padrão de vida mais caro, que exige que você continue correndo na mesma velocidade, ou até mais rápido. A armadilha do ganhar mais é sutil, mas poderosa. Agora, vamos falar sobre o outro lado da moeda, os ativos. Ativos são diferentes, completamente diferentes da renda. Um ativo é algo que gera dinheiro para você, independentemente da sua presença constante. Ele continua funcionando, continua gerando valor, mesmo quando você está dormindo, de férias ou focado em outra coisa. O que pode ser um ativo? Pode ser um negócio com uma equipe e processos que rodam sem você. Pode ser um investimento que te paga dividendos, uma participação em uma empresa. Imóveis que geram aluguel. Direitos autorais de um livro de Umam Siká. Uma estrutura que você construiu e que agora trabalha para você. Percebe a diferença crucial. Ativos geram renda.
Mas a sua renda do trabalho não gera ativos menos a menos que você tome a decisão consciente de usar parte dela para construir ou comprar esses ativos. É aqui que o jogo vira. Enquanto a renda depende do seu esforço direto, os ativos dependem da estrutura que você criou. É passar de ser a engrenagem para ser o dono do motor. Essa é a verdadeira virada de chave para a construção de riqueza. Então, se construir ativos é tão poderoso, por que quase ninguém faz isso? Por que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira focada apenas em aumentar a própria renda? A resposta é simples e um pouco desconfortável, porque construir ativos dá trabalho no começo e não traz recompensa imediata. Exige paciência, disciplina e, principalmente, visão de longo prazo. Enquanto isso, o consumo, gastar o dinheiro que você ganha, traz prazer rápido. Comprar algo novo é fácil, é instantâneo. A recompensa é imediata. Construir algo do zero é lento, é difícil, muitas vezes frustrante. E todo o sistema ao nosso redor nos incentiva a consumir. A publicidade, a pressão social ao crédito fácil. Tudo é desenhado para que você gaste o seu dinheiro agora. O sistema não te incentiva a construir. Ele te incentiva a gastar. Sem perceber, as pessoas escolhem o prazer do agora e sacrificam a liberdade do depois. Elas trocam a construção de um futuro sólido pela satisfação momentânea de uma compra. Não é por maldade, é quase um reflexo condicionado pela sociedade em que vivemos. É por isso que a primeira e mais importante mudança precisa acontecer na sua mente. É uma mudança de mentalidade. Você precisa começar a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Pense assim: renda paga as contas. Ativos compram o seu tempo. Renda mantém você funcionando no dia a dia. Ativos criam a sua liberdade no futuro. Quem entende isso de verdade para de pensar apenas em como eu posso ganhar mais no meu trabalho? E começa a se perguntar: como eu posso usar o que eu ganho para construir uma estrutura que me gere renda passiva? A mudança começa pequena. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Você começa separando uma pequena parte do que ganha, reinveste os lucros, aprende sobre investimentos. Tenta criar uma pequena fonte de renda extra que não dependa 100% do seu tempo. A construção é lenta, gradual, mas ela é sólida. Tijolo por tijolo é como plantar uma árvore. No início, ela é pequena, frágil e exige cuidado. Mas com o tempo, ela cresce, cria raízes fortes e começa a dar frutos por conta própria. Para concluir, quero deixar uma coisa bem clara. Não há absolutamente nada de errado em ter um emprego e trabalhar pelo seu salário. O trabalho dignifica, ensina, nos permite viver. O erro, o grande perigo, é depender apenas disso. Se a sua única fonte de renda é o seu esforço direto, você está sempre a um problema de distância de uma crise. Uma demissão, um problema de saúde, uma emergência familiar. Qualquer imprevisto pode desestabilizar toda a sua vida financeira. Riqueza de verdade não é sobre o quanto você ganha por mês, é sobre construir algo que continue gerando valor mesmo quando você precisa ou decide parar, é sobre ter opções. É sobre ter liberdade de escolha. Se essa conversa fez você pensar diferente, se acendeu uma luz na sua mente, não pare por aqui. Continue aprendendo. A educação financeira não é sobre buscar atalhos mágicos ou promessas de enriquecimento rápido.
É sobre entender a estrutura por trás do dinheiro, porque entender e construir a estrutura certa muda completamente o jogo. Obrigado por assistir e até a próxima.